De volta com o link, o Espírito Santo está apresentando sinais de maior controle da pandemia. Segundo o Instituto Jones dos Santos Neves, a tendência é de queda no número de casos e de mortes também nos próximos dias. Quem está aqui na bancada para falar com a gente sobre esse assunto é o diretor de integração do Instituto, Pablo Lira. Pablo, boa noite, bem-vindo aqui ao link. Boa noite, Fabiano, boa noite, Penélope e todos que estão acompanhando a gente. Boa noite, seja bem-vindo. Pablo, vamos começar trazendo esse dado, um dado que nos dá assim, um conforto, né? Ao saber que nós vamos ter um maior controle da pandemia e redução no número de casos e também de óbitos. Isso, a gente iniciou o ano de 2022 com um crescimento exponencial de casos confirmados, por conta da variante Ômicron, que é a variante aí com maior poder de transmissão da Covid-19. E agora, no final de janeiro, a gente superou o pico de casos confirmados. Foi um aumento muito forte no mês de janeiro de casos confirmados. Graças à vacinação, a tendência dos óbitos não seguiu esse crescimento exponencial. A vacinação controlou a pandemia, preservando vidas nesse início de 2022, como a gente observou ao longo do ano de 2021. E a boa notícia é que para as próximas semanas nós vamos consolidar uma tendência de redução dos óbitos também. A média móvel de óbito hoje está em 21 óbitos nos últimos 14 dias e com tendência de redução para as próximas semanas. Significa que a gente está conseguindo preservar vidas e superar a quarta onda da pandemia no território do estado do Espírito Santo, destacando que isso só está sendo possível por conta das estratégias de gestão de risco da pandemia aqui no Espírito Santo, o mapa, a matriz de risco, as medidas qualificadas e, sobretudo, a vacinação. Se não fossem as vacinas, a gente teria um número muito maior de casos confirmados agora, e um crescimento exponencial de óbitos. Isso destaca a relevância da vacina. Comparando janeiro de 2022 com janeiro de 2021, a gente teve um número de óbitos 3 vezes menor graças à vacinação. Importante também ressaltar, né, Pablo, a vacinação de crianças agora também, aí deixa todo mundo mais seguro também, professores, alunos, né, isso é muito importante. Isso, traz um reforço ainda maior, né, com as aulas também, as crianças tendo a sua imunização junto com os profissionais da educação, isso traz ainda mais segurança e amplia a cobertura vacinal. O estado do Espírito Santo, ele se destaca entre os estados brasileiros, chegando aí próximo de 80% da população acima de 5 anos completamente vacinado. Isso daí é um dado de destaque nacional. E o que isso é importante? Reduz a possibilidade de aumentos fortes de casos e de óbitos ao longo do ano. É uma notícia que a gente pode comemorar, estamos preservando vidas, né? Estamos no caminho do controle da pandemia, mas não podemos baixar a guarda, porque a pandemia ainda não acabou. Mantendo a vacinação em dia, o comprovante da vacina é uma medida aí atestada pelas autoridades sanitárias no mundo todo. Vários países, estados brasileiros estão adotando, não podemos ir na contramão da ciência, porque o passaporte da vacina, o objetivo dele é o quê? É ampliar a cobertura vacinal. E somente assim a gente vai conseguir superar os desafios da pandemia. Seguindo com a vacinação, a questão da testagem para os casos aí suspeitos, o uso da máscara e também seguindo os protocolos sanitários. Pablo, você falou um pouco sobre a questão da vacinação de crianças que Penélope te perguntou. E é até importante a gente reforçar, porque eu acho que essa pandemia a gente lutou muito contra a desinformação também, contra as fake news. E no caso das crianças, em especial, a gente viu tanta mentira sendo espalhada, né? Movimentos políticos também atravessando as fake news. É muito importante que as pessoas sempre sigam a ciência e ajudem também todo mundo a combater essa pandemia, na verdade. Isso mesmo. Infelizmente, a gente está vivendo, sobretudo aqui no Brasil, combatendo duas pandemias. A pandemia da Covid-19 e a pandemia das fake news. E as pessoas, por interesses eleitoreiros, políticos, ideológicos, espalham essas desinformações.
E a gente sabe, né, que o caminho do equilíbrio para superar a pandemia é o caminho orientado pela ciência. Daí a importância, né, das pesquisas, dos gestores públicos se balizarem na ciência e o trabalho fundamental que os profissionais da imprensa desenvolvem, Fabiano, Penélope, para levar informação, levar luz, né, conhecimento, para a gente vencer essa pandemia de fake news que está instalada hoje no Brasil e no Espírito Santo por conta de pequenos grupos de irresponsáveis que espalham essas fake news. Mas a gente é a maioria e a ciência está do nosso lado, a verdade está do nosso lado e a gente vai superar também esses gargalos da pandemia de fake news. Pablo, a partir de agora, o que vai ser feito? Quais são as medidas a serem tomadas para um ano que promete ser mais leve, né? Seguindo as tendências que a gente está observando, Penélope, tudo indica aí que nas próximas semanas, né, a gente tem uma previsão agora divulgada ontem pela Fiocruz, que a gente tem previsão de redução de casos de síndromes respiratórias agudas graves para as próximas semanas. Então aí nas próximas semanas e nos próximos meses a gente vai observar convergindo queda de casos, queda de óbitos por Covid e a gente vai conseguir avançar com o plano de convivência com a pandemia. É isso, é o que a gente espera, né, Penélope? Que de fato a gente consiga entrar nesse enfrentamento, esse maior controle. Pablo Lira trazendo pra gente um dado que nos anima, como eu falei, um dado que nos conforta, mas que não podemos relaxar, né? Essa é a mensagem que fica, né, Pablo? A gente está entrando aí no controle. O Pablo está trazendo os dados que estão levantados aí pelo Instituto Jones dos Santos Neves, que mostra esse controle maior, tendência de queda, tendência de redução. Isso é muito positivo, mas tudo isso pode mudar se as pessoas não colaborarem. É isso aí, continuar, né, seguindo os protocolos, vacinando, porque qualquer descuido nosso a gente pode ter uma mudança de cenário. Então, durante esse ano, a gente vai avançar na convivência com a pandemia e tudo indica, se nenhum fator atípico acontecer, a gente vai conseguir aí se aproximar cada vez mais aí dessa consolidação do novo padrão de normalidade. Tá certo, né? A gente quer agradecer muito, né, Penélope, ao Pablo Lira, diretor do Instituto Jones dos Santos Neves, diretor de integração, e trazendo hoje, como a gente falou, boas notícias aí do controle da pandemia. Pablo, muito obrigado, uma boa noite e as portas estão abertas para você voltar sempre. Boa noite, o Instituto Jones se coloca à disposição para sempre somar nesse espaço de diálogo. Obrigado, Pablo. Obrigada, Pablo.